A paz do Senhor para você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Sou o pastor Charles Smith, aqui da Igreja Batista Shalom, em Governador Valadares. Nós estamos numa série de estudos, já chegamos no capítulo 6, onde Neemias, um dos personagens mais fascinantes de todo o Antigo Testamento, vai concluir os muros que foram derrubados quando Nabucodonosor, rei do Império da Babilônia, os destruiu em sua terceira incursão contra a cidade de Jerusalém, no ano de 586 a.C. O capítulo 6 vai mostrar que os inimigos de Neemias e de todo o povo de Deus vão adotar novas estratégias exatamente no momento em que a obra já está praticamente concluída. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando nós já estamos vendo promessas de Deus se cumprindo, se tornando realidade na nossa vida. Eu me preocupo muito mais com os períodos de adversidade, de um aparente fracasso, do que os tempos de prosperidade ou um aparente sucesso em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer. A palavra certa para o capítulo 6 de Neemias é intimidação. Intimidação no nosso dicionário significa provocar, causar constrangimento, ameaçar. E nós vamos ver que os inimigos, Tobias, Sambalate, Gesem, que nunca apoiaram a ideia tanto dos muros serem reconstruídos como da própria cidade de Jerusalém, agora vão usar novas estratégias com o intuito de parar aquilo que o Senhor havia colocado no coração de Neemias para que ele pudesse fazer parte, tornar parte deste grande projeto. Como eu disse nos vídeos anteriores, os muros eram muito importantes para a cidade de Jerusalém, como todas as cidades fortificadas no mundo antigo. Sempre junto aos muros, as pessoas se reuniam para fazer negócios, pequenas causas geralmente eram julgadas. Os profetas no Antigo Testamento costumavam se posicionar junto aos muros, aos portões de entrada da cidade, para entregarem o recado da parte do Senhor. Que você venha curtir esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito edificada. Curta, comente, compartilhe. Nos ajude a divulgar esse canal para que a palavra do Senhor possa chegar o mais longe possível. O intuito do nosso canal sempre foi reunir conteúdo de qualidade para que você possa aprender muito mais sobre a palavra de Deus. E quando eu digo da palavra de Deus, eu me refiro ao verdadeiro evangelho. Meu muito obrigado a todos que têm acompanhado a nossa série de estudos, os que são inscritos no canal. Eu sempre fico muito feliz quando tenho um feedback, uma resposta de quem está aí do outro lado como você, me enviando mensagens, dizendo quão têm sido edificadas essas vidas ao ouvirem a mensagem que o Senhor tem colocado nos meus lábios e na minha boca. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a nossa jornada na história de Neemias continua. Um grande abraço e a história de Neemias, filho de Acalias, começa agora. Meus queridos, no capítulo 6 nós vamos perceber que os inimigos de Neemias vão usar novas estratégias para tentarem paralisar a obra, a reconstrução dos muros que já estava praticamente no final ou sendo concluída. Há uma frase que diz que se o diabo não puder usar os seus fracassos contra você, certamente ele vai usar o seu sucesso para tentar te destruir. Nós vamos ver que Neemias está concluindo uma das obras mais importantes para Jerusalém no seu tempo, na sua época. Nós estamos no ano de 443 a.C., praticamente chegando aí entre os meses de agosto e setembro, e a obra já está praticamente concluída. Nós vamos perceber que as estratégias utilizadas agora vão ser outras. O capítulo 6 de Neemias, dos versos 1 até o 4, vão nos apresentar um convite que, num primeiro rápido olhar, num primeiro momento, num primeiro instante, parece ser um convite inofensivo. Ele vai ser convidado para parar a obra, se distanciar e ir para um vale chamado Vale do Ono. Esse vale ficava localizado a 32 quilômetros ao norte de Jerusalém. Imagine aí uma área verde, regada com muita água, um lugar extremamente bonito.
e ele vai perceber que por trás deste convite, que teoricamente parece inofensivo, os seus inimigos estavam intentando lhe fazer mal. Eu vejo no capítulo 6 algo que já disse nos vídeos anteriores, que Neemias, por ter uma vida de intimidade, de comunhão e oração, ele aprendeu antes de tomar qualquer decisão e sempre diante de todas as situações que apareciam diante dele, ele sempre consultava a Deus buscando direção e resposta, mas tem algo que ele obteve que é muito importante para um cristão, principalmente agora em pleno século 21. Nós estamos falando de discernimento espiritual, que é um dom que o Senhor concede, uma capacidade sobrenatural de enxergar aquilo que está além das nossas aparências. Este convite, que teoricamente era para um lugar muito bonito, muitas vezes eu escuto isso e creio que foi, o pretexto utilizado para Neemias, tipo, você está trabalhando muito, você merece um descanso, Mas por trás dessa falsa preocupação, havia o desejo e o interesse de fazer mal a ele. Nós vamos ler no capítulo 6, dos versos 1 até o 4, que por 4 vezes os seus inimigos insistiram nesse convite que parecia inofensivo, mas na verdade era uma armadilha e eles intentavam fazer mal contra Neemias. Você tem pedido a Deus discernimento espiritual para poder enxergar além das aparências? Muitas vezes um conselho que chega, teoricamente de forma inocente aos nossos ouvidos, nada mais é do que palavras envenenadas, para tentar nos levar para longe do propósito de Deus, aquilo que nós já sabemos que nós temos que fazer. Eu quero que você preste bastante atenção e o texto de Neemias 6, versos 1 a 4 diz o seguinte: Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e os outros dentre os nossos inimigos descobriram que já havíamos quase completado a reconstrução do muro e que não havia nenhuma brecha, se bem que ainda não tínhamos colocado todas as portas dos portões nos seus lugares, eles me mandaram o seguinte recado: venha, vamos nos encontrar numa das vilas dentro do vale de Ono, mas compreendi que planejavam me fazer mal. Por isso respondi mandando este recado: estou fazendo um trabalho muito importante e não vejo motivo para suspender o trabalho e ir conversar com vocês. 4 vezes eles me mandaram o mesmo recado e sempre dei a mesma resposta. Lendo os versículos 1 a 4, nós percebemos que a ideia por trás desse convite, para um lugar extremamente lindo, verdejante, em uma região tão marcada por paisagens áridas, qual era o objetivo deste convite? Afastar Neemias e assim impedir que a obra fosse concluída, ainda que ela estivesse na etapa final do processo de reconstrução. Eu acho interessante que ele consegue perceber que, na verdade, aquele não era um convite baseado na preocupação com seu bem-estar. Imagine como deveria ser difícil, reconstruir o muro, edificar um muro há 2.500 anos atrás. Muitas vezes você escuta isso aí, Eu escuto isso como pastor. Olha, você precisa ter um descanso, você precisa tirar umas férias, Aproveita a vida, afinal também você é humano, Cuidado com gestos amistosos de quem sempre deixou claro que não gosta de você, que te odeia e que quer te prejudicar. Eu acho interessante que aqui a estratégia é tentar, eu chamaria isso de um desvio de propósito. O que eles queriam era retirar Neemias de Jerusalém, levá-lo para esse vale localizado ao norte da cidade e ali certamente tirar a sua própria vida, Eu sempre digo nesses tempos que nós estamos vivendo, muitas vezes até diante do noticiário, que nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos e que nós sejamos prudentes, Nunca aceitarmos um convite sem antes orarmos e pedirmos ao Senhor uma resposta e uma direção, se aquele convite procede mesmo da parte do Senhor. Eu acho interessante que no verso 3 nós percebemos que a resposta de Neemias, ela foi muito incisiva, ele foi muito seguro, ele era um homem seguro, cheio de convicção daquilo que Deus tinha na vida dele e o que ele deveria fazer e o que ele não poderia fazer, E por 4 vezes ele vai dar exatamente a mesma resposta. Então, lá em Paulo escrevendo a Timóteo, em 2 Timóteo 2,4, deixa isso muito claro, que nós precisamos também sermos homens e mulheres convictos
Primeiro, do que a palavra de Deus nos diz acerca de todas as áreas da nossa vida. E depois, nós temos uma intimidade tão grande com o Senhor que nós possamos buscar direção e orientação para cada passo, para cada decisão que nós vamos tomar, até para aquilo que aos nossos olhos parece ser inocente, não é? Como poder imaginar ou supor que por trás de um convite para ir para um lugar tão bonito, poderia estar sendo ali preparado uma armadilha para tirar a vida de Neemias e impedir que os muros que estavam sendo reconstruídos, pudessem chegar à etapa final desta obra. Preste mais atenção nos convites que você recebe ao longo da vida. Eu me lembro muito de Isaías 39, quando o rei Ezequias, depois de ser curado, ele recebe visita dos embaixadores de Babilônia, que até então está crescendo como império. E ali ele, movido por orgulho, ele vai aceitar presentes desses embaixadores de Babilônia. E movido por orgulho, ele acaba mostrando tudo o que existia dentro do palácio. E o profeta Isaías é enviado a ele logo depois que os embaixadores de Babilônia vão embora e pergunta para ele por que ele fez aquilo. E ali, ele responde que ele decidiu mostrar tudo o que ele havia conquistado, inclusive o que os pais, os seus avós haviam conquistado, e o profeta Isaías o alerta que tudo aquilo que ele juntou seria levado para a Babilônia no futuro. Cuidado com os convites que você recebe muitas das vezes por um café, por um almoço, que parece ser algo inofensivo, mas na verdade as pessoas que estão lhe convidando para um café, de repente para um almoço, para um churrasco, elas estão mais interessadas em saber sobre a sua vida, descobrir quais são seus pontos fracos, para no futuro usar isso contra você e te destruir. Peça discernimento a Deus, que Deus abra os seus olhos e não faça nada antes sem consultar ao Senhor. Fica aí essa dica para você. Depois de 4 tentativas de tirar Neemias, de Jerusalém, onde os muros estavam sendo reconstruídos, dos versos 5 até o 9 do capítulo 6, nós vamos perceber que a estratégia agora é outra. Os inimigos de Neemias vão tentar acusá-lo, vão tentar manchar a sua reputação. Nós vamos perceber que eles vão dizer que o seu regresso e o seu retorno para Jerusalém tinha o objetivo de liderar uma revolta, uma rebelião contra o rei Artaxerxes. Nós vivemos um tempo onde parece que se tornou um hábito, tão comum por aqueles que são confrontados em seus pecados pela mensagem que nós anunciamos e pregamos. Eles também tentam manchar a nossa reputação com acusações infundadas. Eu sempre brinco na igreja, cuidado quando o sujeito é oculto indeterminado, Disseram, falaram, estão dizendo por aí. Cuidado, a fofoca ainda é um dos principais meios ou ferramentas que o diabo usa para tentar acabar com a unidade da igreja, com a unidade de um ambiente tão importante como a casa do Senhor. O livro de Provérbios na Bíblia é o livro que mais vai falar sobre o poder da língua. Tiago também vai falar sobre isso no Novo Testamento, mas o livro de Provérbios nos aconselha, inclusive, a mantermos distância daqueles que causam contendas, que causam confusões, porque espalham boatos ao nosso respeito. Para você consultar, depois vou deixar aqui algumas referências que eu acho interessante que você faça leitura na sua Bíblia e na sua casa. Provérbios capítulo 6, dos versos 16 a 19, eu recomendo que você faça a leitura. Provérbios 11, versos 12 e 13, Provérbios 16, versículo 28, Provérbios 18, versículos 7 e 8, e leia também Provérbios 21, 23. Na verdade, Provérbios vai repetir algo que o Senhor já havia alertado o seu povo na travessia do deserto. Quando você lê o capítulo 19 do livro de Levítico, verso 16, o Senhor, ele dá uma advertência para que o povo não se misturasse com aqueles fofoqueiros ou mexeriqueiros que andavam no meio do povo. Cada um de nós tem uma experiência e nós sabemos que às vezes por causa de uma fofoca, um casamento é destruído, amizades são desfeitas, pessoas deixam a igreja, infelizmente, porque muitas pessoas que congregam ainda não nasceram de novo e deixam o inimigo usar a sua língua, como um meio de discórdia no meio da família de Deus. Então você que está aí do outro lado, fique atento, cuidado com aquilo que você ouve. Pergunte ao Senhor se o que você está ouvindo realmente é verdade
ou somente mais um boato, mais uma mentira, que agora inclusive é chamada de fake news, né? Nós estamos vivendo um tempo onde tudo aquilo que nós defendemos através da fé cristã, que nós pregamos a palavra de Deus, é considerado por muitos como um discurso de ódio. A palavra diz que o pecado, ele destrói uma alma e o salário do pecado é a morte. Como lavados, remidos, membros de uma igreja que está sendo preparada para viver com o Senhor Jesus na eternidade, nós temos que confrontar tanto os nossos pecados quanto os pecados daqueles que nos cercam. Lembre-se que nós estamos vivendo um tempo onde a gente chama de um neopaganismo, onde o pecado é abraçado, né? E todo tipo de rebelião é incentivada, inclusive pela própria mídia, por esse sistema cultural dominado pelo mal que nós estamos imersos neles. Olha a reação de Neemias quando ele percebeu que boatos estavam sendo espalhados acerca do trabalho que ele estava fazendo em Jerusalém. No capítulo 6, né? No verso 7, olha o que ele ainda vai falar. Ele também conta que você nomeou profetas que fazem campanha a seu favor em Jerusalém, dizendo: olhem, há um rei em Judá. Você pode ficar certo de que vou levar essas notícias ao conhecimento do rei Artaxerxes. Por isso, vamos nos encontrar e conversar a respeito desta situação. Neemias percebeu que tudo o que Sanbalate estava falando era mentira. Ele tinha plena consciência do seu papel em Jerusalém, não só para a reconstrução dos muros, fisicamente falando, como também para a renovação da aliança do povo que voltou do cativeiro babilônico com o Deus de Israel. Ele ainda prossegue e diz o seguinte no verso 8 e 9. Minha resposta foi esta: você sabe que está mentindo, não há qualquer verdade em toda essa história. Você está apenas tentando intimidar-nos para que paremos a nossa obra. Eu, porém, orei pedindo: ó Senhor Deus, por favor, dê-me forças. Eu acho interessante que um dos temas tratados por Tiago no capítulo 3 do seu livro, como eu disse no Novo Testamento, é exatamente sobre os pecados da língua. E quando eu falo sobre os pecados da língua que Tiago vai tratar no seu livro, ele não se refere apenas àquelas palavras duras, ásperas, que geralmente são produzidas no momento de ira, mas ele também vai usar esse capítulo 3 para chamar a atenção da comunidade cristã do seu tempo contra as falsas doutrinas. Nós vamos perceber agora dos versos 10 a 14 que a estratégia volta a mudar. Primeiro tentaram tirar Neemias de Jerusalém e ele não aceitou o convite. Depois tentaram chamá-lo para uma conversa, baseando-se em boatos que eles mesmos estavam espalhando, dizendo que ele volta para Jerusalém para liderar uma grande rebelião contra o rei Artaxerxes. E o pior para mim vem agora. A estratégia agora é usar falsos profetas. Entregar mensagens que não vêm da parte de Deus para tentar removê-lo do seu propósito de concluir esta obra, como eu disse, tão importante para Jerusalém do seu tempo, e para o povo que retorna do cativeiro babilônico. Nos versos 10 a 14 está escrito assim: alguns dias mais tarde fui visitar Semaías, filho de Delaías, que era filho de Mitbabel, pois ele me disse que tinha recebido uma mensagem de Deus. Vamos esconder-nos no templo e trancar bem a porta, exclamou, pois esta noite eles vêm para matar você. Eu, porém, respondi: eu, o governador, deveria fugir do perigo? Não sou sacerdote e por isso, se eu entrar no templo, estarei sujeito a perder a vida. Não, eu não vou fazer isso. Então vi que Deus não tinha falado com ele, porém Tobias e Sanbalate tinham contratado Semaías para me assustar e fazer com que eu pecasse, fugindo para dentro do templo. Então eles poderiam fazer acusação contra mim e desacreditar-me. Eu orei: ó meu Deus, não se esqueça de todo o mal feito por Tobias, Sanbalate e a profetisa Noadia e de todos os outros profetas que me tentaram intimidar. A estratégia agora é utilizar falsas profecias. Nós estamos vivendo num tempo onde nós temos visto tantos falsos profetas, casamento sendo profetizado, mudança de emprego, mudança de ministério. Cuidado, a verdadeira profecia, ela é bênção na vida de quem crê no poder de Deus, mas a palavra também nos diz, o Senhor Jesus no seu sermão escatológico de Mateus 24, deixou bem claro
que um dos sinais ou das evidências da sua segunda vinda a este mundo seria a proliferação de falsos profetas, que farão prodígios e sinais que, se possível, enganarão até mesmo aos escolhidos. Todo falso profeta, a Bíblia nos chama a atenção sobre isso. Eu vou deixar aqui, eu acho que o capítulo 23 do livro do profeta Jeremias, principalmente os versículos 30, 31 e 32, vale a pena se fazer a leitura. Mas todo falso profeta tem características que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, falam de uma revelação que vem da parte de Deus, mas que nunca se cumpre. A verdadeira profecia, aquela que vem da parte de Deus, ela se cumpre. Se você ouviu alguma palavra profética ao longo da sua vida que não se cumpriu até hoje, e Deus não tem falado sobre isso, possivelmente você ouviu algo que não veio do coração de Deus, mas do coração desse falso profeta. Deuteronômio, no capítulo 18, versos 21 e 22, deixam claro para nós que a verdadeira profecia, quando ela procede de Deus, ela se cumpre, passe o tempo que passar. Segundo, toda falsa profecia, ou todo falso profeta acaba contradizendo o que está escrito na palavra de Deus. Eu quero deixar claro para você que está aí do outro lado, que a maior profecia que nós conhecemos ainda é a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, na segunda carta que ele escreve, em 2 Pedro 2, do 1 até o 3, ele diz que da mesma maneira que haviam falsos profetas no passado, nós teríamos também falsos mestres nos últimos dias. Cuidado com o ensino que você recebe ou com aquilo que você abraça acreditando que seja o verdadeiro evangelho. Outra coisa, todo falso profeta, ele vai causar problema de divisões e contendas dentro da igreja do Senhor. Leia depois 1 Timóteo, no capítulo 6, versos 3 a 5, sobre isso. E outra coisa que nós podemos também destacar nesse vídeo é que geralmente os falsos profetas são manipuladores, são movidos por desejos egoístas. E o apóstolo Paulo nos chama a atenção para nós tomarmos muito cuidado com aqueles que causam divisões e contendas dentro da igreja do Senhor. Eu convido você a fazer a leitura do capítulo 16 de Romanos, versos 17 e 18, E para terminar, toda vez que um falso profeta ele é confrontado com a verdade, geralmente eles não se arrependem, não aceitam críticas, sempre vão criar novos movimentos e acabam saindo da igreja quando são pegos na sua mentira. Leia depois 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Você consegue perceber que Neemias teve discernimento de que aquela palavra que estava sendo liberada pelo profeta Semaías não vinha da parte do Senhor? Ele vai responder no verso 11 algo que ele não era sacerdote e por isso ele não tinha permissão para entrar dentro do templo. Se você fizer a leitura do capítulo de número 18, Números capítulo 18, do verso 3 até o verso 7, o próprio Deus advertiu seu povo no passado que aqueles que não tinham permissão para entrar no templo, se entrassem, corriam risco de perder a própria vida. Eu acho bonito nessa história que ele vai perceber, que aquela palavra que ele estava recebendo não provinha da parte do Senhor. Eu sempre costumo dizer aqui na igreja que a melhor maneira de nós não cairmos, nessas armadilhas de falsas profecias é conhecendo a palavra de Deus. É a palavra de Deus que abre o nosso entendimento e o Espírito Santo nos dá discernimento se aquilo que nós estamos ouvindo procede de Deus ou não. Como eu disse, o discernimento é um dom que a gente tem que buscar e pedir ao Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo isso, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versos 10 e 11, ele vai falar sobre o dom de discernir espíritos. Peça ao Senhor que lhe dê esse dom. É importante nessa reta final da igreja na terra, nós termos o dom de discernir espíritos, E cuidado quando a tentação chega, camuflada de um elogio. O apóstolo Paulo passou por essa experiência, eu gosto muito desse texto, vou deixar aqui como sugestão para que você possa ler Atos, capítulo 16, versos 16 a 18, de uma moça que durante muitos dias, quando Paulo chega numa cidade para poder pregar o evangelho, ela começa a ir atrás de Paulo e dizer que Paulo e seus companheiros eram servos do Deus Altíssimo. Quanto a isso, ela não estava mentindo, mas Paulo percebeu que ali era a ação de um espírito maligno falando através da boca daquela moça.
Mas a moral da história que nós vamos deixar aqui é que entre tantos ataques, tantas estratégias diferentes e conspirações, a obra finalmente vai ser concluída. É o que nos falam os versículos 15 e 16 aqui do capítulo 6 de Neemias. Está escrito assim: finalmente, o muro foi terminado no 25º dia de Elu. Elu, no nosso calendário, seria algo aí entre agosto e setembro. Exatamente 52 dias depois que começamos. Quando todos os nossos inimigos e as nações vizinhas ouviram esta notícia, ficaram com medo e humilhados e reconheceram que a obra tinha sido feita com auxílio de nosso Deus. 52 dias para construir algo que por mais de 100 anos ficou derrubado, reduzido a pó e cinzas, e muitas pessoas poderiam ter se envolvido ou dispostos, se mostrarem dispostas a reconstruir os muros de Jerusalém. Depois de 52 dias, finalmente, entre agosto e setembro do ano de 443 a.C., os muros foram reconstruídos. E o capítulo 6 encerra nos versos 17, 18 e 19, falando sobre Tobias, um dos inimigos influentes de Neemias, que inclusive durante o tempo de reconstrução dos muros, ele trocava correspondência com as autoridades de Judá, ainda que ele fosse governador, de Amon, que ficava a leste do Rio Jordão. Nós percebemos que era um homem de grande influência, que cercou Neemias. Haviam pessoas que estavam envolvidas ali na reconstrução dos muros e também da própria cidade, que eram leais a ele, Ele era aparentado com os líderes, com os nobres de Judá, e o texto é muito claro quando Neemias fala que durante o tempo, todo o processo de reconstrução dos muros, ele escrevia cartas com ameaças a fim de intimidar Neemias. Mas Neemias sabia muito bem o Deus em quem ele cria, Ele sabia qual era o verdadeiro motivo ou razão dele ter deixado uma vida de conforto em Suzã, na antiga Pérsia, atual Irã, e percorrer mais de 1.300 quilômetros, imagine isso, atravessando o deserto há 2.500 anos atrás, porque ele sabia que o seu lugar era em Jerusalém, do lado dos seus compatriotas, tomando parte num projeto tão importante. E a história dos muros termina no capítulo 6, mas ela fica muito mais interessante daqui para frente. Nós vamos perceber, por exemplo, no capítulo 8, que o livro da lei vai ser ensinado, porque uma geração inteira nasceu durante os 70 anos do cativeiro babilônico, falavam aramaico, e aí a palavra de Deus vai ser exposta na língua original, que é o hebraico, e para isso Neemias vai contar com Esdras, um profundo conhecedor da lei, um sacerdote, Para o nosso tempo de hoje, a gente poderia dizer que ele seria um pós-doutor, em Antigo Testamento, e aí ele vai se unir a Neemias para poder ensinar a lei do Senhor, ensinar a palavra de Deus para aquele povo. Uma vez que eles são expostos à palavra, no capítulo 9, eles vão começar a confessar os seus pecados, vão ser movidos por um quebrantamento muito grande, vão reconhecer que todo o mal que sobreveio a eles foi porque eles foram desobedientes à palavra do Senhor, mas vão trazer à memória também a misericórdia, do Senhor, como diz o profeta Jeremias: nós só não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então eles vão fazer ali uma retrospectiva, desde o dia em que o Senhor se manifestou a Abraão e toda a história, desde a escravidão na terra do Egito, os milagres que foram feitos, os 40 anos andando no deserto, o período monárquico, depois a divisão do reino, toda a desobediência, Deus enviou profetas para chamá-los ao arrependimento, e no capítulo 9 a gente vai ver essa confissão de pecados. É um momento muito bonito. E no capítulo 10, eles vão assinar um documento se propondo a voltarem a obedecer a palavra do Senhor em todas as áreas da sua vida. Se nós continuarmos, vendo os capítulos posteriores, o 11, o 12 e o 13, nós vamos ver que esse documento foi assinado pelos chefes das famílias, mas eles acabaram violando esse pacto, porque nós descobrimos, à luz do Novo Testamento, que ninguém é capaz de cumprir a lei de Deus
Primeiro, se não houver um arrependimento genuíno de pecados e o desejo de mudança de vida. E depois nós contarmos com a ajuda do Espírito Santo, porque através dele nós somos capazes de obedecer a Deus, a sua palavra, naquilo que já está escrito e naquilo que o Senhor nos ensina. Para você que está aí do outro lado, eu quero agradecer por você ter ficado conosco até aqui. Não deixe de ler o livro de Neemias, tem muita coisa interessante e eu tenho certeza que à medida que você ler esse livro, o Senhor vai ministrar ao seu coração e vai chamar a sua atenção para pontos que nesses vídeos todos que nós estamos gravando, talvez eu ainda não tenha tido essa percepção. O meu muito obrigado, quero agradecer a você e de novo te convidar a se inscrever, a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Shalom para todos vocês, um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.